Eu sou professora de História, Filosofia e Teologia, sou estrela aí do CPC Vicariato Alcântara, e fui convidado para falar para vocês sobre um documento da CNBB, o documento 62, Missão e Ministério dos Leigos e Leigas. E antes de eu falar desse documento específico, eu queria, o professor pode pegar um momento, né? O documento é esse aqui, tá? Esse aqui está aí, dever de casa para vocês. Quem não leu ainda, pode passar lá nos Paulinos. A gente pode baixar também pela internet, tá? Eu, por exemplo, não gosto de ler na internet, não dá para rabiscar. Mas quem tiver, pode baixar na internet. Por sinal, como professora, é muito importante a gente falar sobre essa instrução. Nós temos que ser formados. A Igreja Católica não tem axiologismo. A gente não acha nada, até porque a gente não tem. Então, tudo que a gente fala saiu do magistério da Igreja. Como é que eu conheço o magistério da Igreja? Lendo. A Adriana lê, então, Charles, lê. Vamos ler então em conjunto, vamos marcar 10, 15, vamos fazer periódicos e vamos escolher. Eu trouxe aqui alguns, esse aqui, que a gente vai falar. Esses coisa abobrinha são documentos do Vaticano. Tá? Esse aqui é lindo, por sinal. Isso aqui, junto com a Bíblia, é de lei. Tá? E não é cultura subacal, não. Tem gente que acha que nossos irmãozinhos por parte do pai, eu não acredito na nossa mãe, tá? Eles acham que botar as coisas debaixo do subaco e saber que é por osmose. Não lembra. Tem que ler. Isso é para ser consultado. Tá? E eu trouxe também o meu já está até sem capa, de tão ferradinho, que é o compêndio do Vaticano II. O Vaticano II faz agora 60 anos e tem gente que ainda não conhece. Então, ó, daí tem que de casa para todo mundo, fazendo um vinho, um pão, um remédio. Se quiser, a gente bate papo também, pode me chamar agora para botar. Pode chamar que eu vou e bato papo com vocês também. Formação é para a gente fazer bacana. Às vezes a gente se prepara tanto para ir numa festa, tanto para ir numa instituição, e para as coisas de Deus a gente faz de qualquer jeito. Para no improviso. Deus merece o nosso melhor. Tá? E fé e razão são duas coisas que tem que andar juntas, e a gente alimenta a razão para a gente. Então está aí um convite para a gente começar a conhecer mais. A gente só ama aquilo que conhece. Não tem como a gente amar de ouvir falar. E por que eu estou falando isso? Porque as redes sociais têm um monte de ouvir falar. A gente vê uns posts, às vezes, absurdos, pessoas dizendo coisas absurdas que a gente acaba comprando a ideia porque a gente não conhece o que deveria conhecer. Para isso, a gente tem um magistério da igreja. Para a gente não achar coisas que não são para ser achadas. Vamos lá começar. Missão, foca no. Missão se faz com os joelhos dos que oram, os pés dos que clamam, com as mãos dos que dão e com a igreja que os envia. Missão é complexa, né? É muita gente envolvida. E todos nós, aqui por sinal, missão é um dever de todos nós, né? Nós temos missões específicas. Hoje eu estou com a camisa diferente, tá? Minha camisa não é bem essa, não. É a camisa da Pastoral Carcerária, mas como eu ganhei de presente do pessoal do povo de rua, aí eu resolvi homenagear vocês no show da minha camisa. Porque senão a minha camisa mesmo é a verdinha da Pastoral Carcerária, que é onde eu faço missão. E todos vocês que fazem missão, todos vocês que atuam no social, sabem o quão árduo é
cômodo a gente ficar em casa e ser aquele cristão misseiro. Em vez de cristão que faz missão, cristão misseiro. Aquele que vai uma vez por semana na igreja, sincero, banco da igreja, e quando sai só lembra de Deus na outra missa do outro domingo. Às vezes não sabe nem o que se passa nem na sua paróquia. Não sabe nem o que senta do seu lado na paróquia. E a gente se dispõe a sair em missão. O mundo é a nossa casa. Antigamente, quando a igreja foi fundada, lá em Pentecostes, não tinha muita distinção. Todo mundo é igreja. Não tinha nenhum sentido falar o leigo, porque todo mundo é igreja. São Paulo fala do corpo místico, cabeça, e nós somos vários membros, com vários talentos. Então, essa palavra leigo não é nem ser muito entendida. Ela vai ser incorporada à igreja só depois, tá? Na Idade Média. A partir do século V, que nós vamos começar a ver com mais frequência a palavra leigo, enquanto oposição ao sacerdote, ao ordenado. Pode passar. O termo leigo, pelo menos desde Tertuliano, que era um pensador cristão, adquiriu o sentido técnico de não pertencente ao clero. E aí a gente começa a dividir padre de um lado, leigo do outro. Tá? Esse conceito é muito negativo para a gente entender a missão. Pode passar. A palavra, porque a palavra leigo, para os gregos, onde a gente traz esse significado, quer dizer idiota, burro, aquele que não sabe nada, o ouvinte. E aí a gente fazia o papel daquele que não é padre. Sem muito problema nesse início, porque no início da Igreja Católica a gente tinha muito padre. E a missão era menor. O campo de ação era a Europa na Idade Média, então beleza, dava conta. A gente sentava, e talvez por isso, por causa da história, é que a gente passou a ser misseiro. O povo brasileiro sentava ali, numa época que sentava mesmo e ouvia. Nem coisa para ler tinha, tá? Não existia livro. Você escrevia aí no pergaminho, no papiro, e mesmo nem toda a igreja, nem mesmo a Bíblia tinha. Escrever uma Bíblia era uma coisa muito complicada. Era feito pelos copistas à mão, em pergaminho e com livro de pedra. Imagina escrever essa Bíblia que você tem na mão, mergulha apenas nos livros, escreve na linha, aponta Deus, escreve ali, põe para secar, faz o pergaminho, mata o cabrito. Então o livro era uma raridade e era manuseado quase uma coisa sacramental. Santo Antônio, grande instituição da Igreja Católica, sabia era de bom. Olha que coisa isso. Ele teve a sua língua reservada, porque ele tinha o dom de proclamar os povos. Mas era não raro que muitos padres não soubessem ler direito. Mas mesmo assim era eles que transmitiam aos iletrados a palavra de Deus. Pode passar. Graças ao Concílio Vaticano II, o ato de Cristo, a nossa igreja recebeu um sopro de vento fresquinho, graças ao Vaticano II, a João Papa XXIII, que fez um adornamento, uma modernização das práticas da igreja. E o leigo passa a ter de novo o papel de destaque. Eles são outros. O padre continua sendo muito importante na missão, até porque é ele que nos dá os sacramentos, né? O padre, o diácono, os ministros ordenados, de modo geral, mas o leigo tem muita importância. Tanto esse aí é para casa também, tá? No documento do Vaticano, a Constituição Dogmática do Vaticano II, Lumen Gentium, traduzindo,
dos povos. Por que lumen-gênese? Porque geralmente os documentos, eles levam a primeira frase, o título é a primeira frase, as primeiras palavras que aparecem no documento. E esse documento, lumen-gênese, luz dos povos, fala no seu capítulo 2 do povo de Deus. E aí eu convido você, menina, para a canção da Maria, canto irmão. Vamos cantar junto, vocês sabem também, canta comigo, que é ficar bom. O povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era amigo de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Uma canção agora. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. É isso, somos povo de Deus, estamos na caminhada. Toma posse disso. Às vezes a gente não entende isso, nós somos o povo de Deus. Deus nos coloca aqui para estarmos em caminhada na sua direção, em direção ao céu. Tá? E aí, a hora que eu assumo isso, essa diferença, essa distância desaparece. Padres e leigos somos todos povo de Deus. Então, eu tenho que recordar de manhã, olhar no espelho, eu faço parte do povo de Deus. Eu pertenço. Esse sinal de pertença tem que ser muito forte na nossa vida. A gente vai vir mais na frente, porque não é só aqui. O desafio é bem maior. A noção de povo de Deus explica comunidade, a comum dignidade fundamental de imitação de todos os membros da igreja. E aí, como diz o concílio, como membros de Cristo vivo, a ele incorporados, configurados pelo batismo e também pela confirmação e Eucaristia, obrigados se acham todos os fiéis ao dever de cooperar na expansão e dilatação do seu corpo, para levar quanto antes à plenitude. Convençam-se, por isso, vivamente, todos os filhos da igreja da sua responsabilidade para comum. Empenhem-se com aliança, com afinco na obra da evangelização. Ai de mim, se não evangelizar. Ai de mim. Quando eu chegar lá em cima, não vai perguntar bem quantas coisas místimas eu falei, quantos rosários eu rezei escondido, e sim como eu levei ele na frente. Se a gente lembrar um pouco primitiva, um pouco o sangue banhou que semeou a igreja, lá no início, eles iam para o martírio cantando. A coisa que mais assustava quem matava cristão era assim, como é que pode? A gente está matando eles e eles estão cantando. E às vezes está até com a vida, né? São Lourenço, vira do outro lado desse lado já está curtindo. Quando ele foi colocado na frente, será que a gente está sorrindo e cantando de alegria por ser povo de Deus? Será que aonde eu passo, meu olhinho brilha por ser o povo de Deus? Porque se eu rezo o Pai Nosso, meu olhinho brilha, lascou. Eu faço bem, eu te amo, e meu olhinho não brilha, lascou. Tem uma musiquinha que a catequista conhece, né? Quando a gente vai, é bom a gente pensar nisso. Olhei para você e vi você refletindo Jesus. Olhei para você e vi você refletindo Jesus.
vou falar, vou contar uma historinha muito rápida, eu só vou contar uma história. Eu fui professora de sala de aula durante 16 anos. No final de ano, a minha professora, você sabe que é plano. Então, um dia eu fui para casa, estava no almoço, tomei um banho, estava indo para o olho, começou uma chuvinha fina, eu tomei um banho, comi e fui para a outra escola para pagar para de ônibus. Eu guarda-chuva e meus livros. Chegou o mendigo, um saco de pão de água desse tamanho. O mendigo era uma figura. Sabe aquele blazer de viúva, de tão sujo, brilha? Ele estava vindo com aquele calor de dezembro. A barba vinha até ali toda salpicada de melecos. Um cabelo assim e um cheiro. E ele entrou de bater guarda-chuva. Eu falei, porque eu tinha acabado de almoçar e eu sou muito doida. Aí disse, poxa, eu preciso de ajuda. E quanto mais eu me afastava, mais ele colava no guarda-chuva. Era eu o mendigo o guarda-chuva. Aí ele falou, você tem que ir para um lugar aqui. E na minha cabeça, eu tenho que ficar aqui um dia, do meu lado. E para ver o mesmo lugar que eu. Moral da história, entrou eu, o mendigo, dentro do ônibus, eu sentei na frente do ônibus, ele no final, doida para ele subir da minha vida. E o mendigo ficava assim para mim. Aí eu fui lá e trouxe o mendigo. Desci com o mendigo, onde ele disse que ia descer, que era um lugar que era chamado Igrejinha. Levei o mendigo até depois peguei o ônibus de novo. Isso era dezembro. Naquele ano, meu Natal foi diferente. Naquele ano, Jesus não nasceu numa manjedoura. Ele nasceu debaixo do guarda-chuva com a barba cheia de pedaços. Se a gente não entende isso, a gente não faz missão. Se Jesus não é uma gracinha com a cara que ele se apresenta, a gente não faz missão. Então vamos lá. Somos chamados a viver a nossa tríplice vocação: sacerdotes, profetas e reis. A igreja nos conclama isso. O leigo exerce a missão do povo cristão na igreja e no mundo. Em relação aos clérigos religiosos, o leigo é o cristão que vive no mundo. O Égua fala, o documento do Égua fala isso: ser igreja no mundo e ser mundo na igreja. Porque não é para a gente ser apartado do mundo. Até porque ser cristão aqui, gente, molinho, está todo mundo me ouvindo, qualquer vez que eu falar, vocês vão achar fogo. Lá fora. Quando o pessoal fala, quando tudo é errado. Quando eu vou lá cheio de boa impressão e o mendigo vestido de tudo quanto é nome. E eu volto. Quando a gente está em cárcere e outras coisas assim, a gente volta. Quando aquela criança, barrigudinha, melegudinha, cheia de violino, vai procurar a pastoral da criança, ele me fala assim, começa até a coçar a cabeça, né? Mas a gente volta. Não tem glamour, por isso que nós não estamos com uma igreja mais cheia, porque a parte glamurosa é outra. A gente pegou aquela que ninguém queria, e graças a Deus, como diria Santa Teresa de Calcutá, escolha os últimos lugares, lá a concorrência é pouca. Graças a Deus. Tá? Porque tem muita gente que está na parte da igreja da Ribalta. A gente está na parte da igreja mais próxima do que a gente pode passar. Pode passar, amor. Passa para mim, Raquel. Lá são chamados por Deus para que, exercendo o seu novo ofício, guiados pelo Espírito projeto, a modo de terreno, contribuam para a santificação do mundo e assim manifeste Cristo aos outros. Tá? O concílio exorta os cristãos a procurar desempenhar fielmente suas tarefas terrestres, guiados pelo Espírito Santo.
anos. É para evangelizar na escola, é para evangelizar no ônibus, é para evangelizar no posto de saúde, é para evangelizar na fila do banco. Onde eu for, eu não vou escolher um lugar bonitinho, não vou escolher o público, não vou escolher um banco, onde me permitir e com a minha vida, porque não adianta nada, no meu caso, eu ir num lugar assim, quinta-feira, e o resto da semana eu ser um ser humano insuportável. Lembrando lá, a gente está fazendo essa reflexão nesse período pós-Páscoa, no período de Páscoa ainda, as pessoas têm que olhar e falar, caramba, olha como esse ano. Será que se chegar assim, aquele Varginha, na paróquia de vocês, vão olhar assim, nossa, como esse ano? Luzes. Ou, como diria Padre Demar, vão abençoar vocês assim. E como? Será que eu estou proclamando com a minha vida? Será que as pessoas veem comigo diferente? Isso é uma reflexão para todos nós. Será que é isso mesmo? Porque não é para fazer apartado, não é só quando eu saio com a fome para entregar sopa na rua. É dia a dia no meu ofício. Eu queria que alguém que não fosse eu pegasse a sua Bíblia e abrisse em Mateus 25, vamos lá? Mateus 25, 35 ou 45. Quem levantar para a mão primeiro, eu dou o microfone. Vai entrar um campo de visão aqui da câmera. 25, 35 a 45. Se me desse uma Bíblia dessa, eu ia fazer muita penitência. 25 ou 45, né? Isso. Vamos lá. 35 ou 45. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em casa. Eu estava sem roupa e me vestiu. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos o que comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que deram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, vão para o fogo do inferno. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo seus anjos, porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e vocês não me foram visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa,
doente ou preso, e não te servimos. Então o rei responderá a estes: eu garanto a vocês, todas as vezes que não fizeram isso a um destes pequeninos, foi a mim que não fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos virão para a vida eterna. Palavra da salvação. E aí eu vou as palavras do Santo Evangelho do nosso é essa. Tá? Esse diálogo, certamente, a gente vai ter um dia que a gente chega lá. E aí, quem vai perguntar para a gente é o dono da messe. O que nós fizemos? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo. Cristo aparece nessa figura, na figura do Barão Helena. Não é bonitinho. Por mais que eu acho que quem a imagem de Jesus bonitinho daquele jeito, não é assim que ele se apresenta. A minha missão não é por esse. Enquanto existir um excluído, a igreja tem que trabalhar. Isso não é ideologia, isso não é política, isso é justiça. Uma musiquinha que para mim me comove muito, a gente vai cantar depois dela, se der tempo. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Quanto tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais? Deus criou o infinito para a vida sem ser mais. É Jesus esse pão de vontade, viemos para comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar com a fé. Nossos dia vamos chegar. Se a gente, o Papa falou isso esse dia, se a gente não estiver incomodando ninguém, algo de errado estamos fazendo. Viemos para incomodar. Nós viemos para denunciar, nós viemos para brigar por aqueles que não têm voz. Nós somos essa voz. Senão a gente está um pouco mal. Pode passar. Nós somos instados a agir na defesa da dignidade do homem e dos seus inalienáveis direitos. A vida, a segurança, ao trabalho, a moradia, a educação, a religião, a participação em associações livres e a posse da terra. Onde existir justiça, onde os direitos humanos para qualquer humano tiver sido restringido, nós temos que estar lá. Na proteção dos mais fracos e necessitados, crianças, anciãos, marginalizados, jovens, desempregados, encarcerados, operários, e na construção da paz, da liberdade e da justiça. Apresentar a fisionomia de uma igreja comprometida com a promoção da justiça em nossos povos, sério compromisso com a promoção da justiça que vem comum agentes de justiça. Eva 7:9-3. Somos a voz daqueles que não têm voz. Pode passar? Por isso, o leigo cristão é homem da igreja, da igreja no coração do mundo e o homem do mundo no coração da igreja. Deve marcar, completar, transfigurar os valores do mundo. Poder, cultura, eficiência, progresso, realização. Onde existir seres humanos, a igreja se faz presente lutando pela defesa desses direitos. Não tem um nicho, tá?
a igreja atua no mundo, no século, no mundo todo, onde foram chamados. Através de valores evangélicos testemunhados em sua vida, no seu agir, serviço, participação, valorização do homem, comunhão, promoção do outro, libertação dos pequenos e oprimidos. Eu estava outro dia preparando um trabalho e eu estava vendo um vídeo onde a mãe, não sei se vocês lembram, daquele menino que a mãe era empregada doméstica e ela levou o filho para o trabalho e a patroa mandou ela descer no cachorrinho e a criança caiu. E ela clamando por justiça. E a fala de várias pessoas, mas não foi culpa de ninguém. Meu Deus, uma criança morre, você acha isso normal? Se a gente perde essa capacidade de se indignar, de se horrorizar, deixamos de ser humanos. Como a violência contra o outro nos incomoda. E aí a gente passa por outras coisas. Como o racismo não me incomoda. Como a discriminação me incomoda. Como ver uma pessoa que morre na fila, para quem trabalha com a saúde, como ver uma pessoa que morre na fila esperando um transplante me incomoda. Isso o nome, a gente usa esse nome porque está na moda, é muito mais do que empate. Isso é ser cristão. Se a dor do outro não é a minha, eu deixei de ser cristão. Eu sou esquentador do corpo de Deus. Eu tinha uma blusa que rasgou de tanto que eu usei, que eu gostava muito. Carregar Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para carregar Jesus. É preciso ter coragem. A gente vai incomodar. A gente vai ser, chegou a gente, eu estou fazendo faculdade de novo, é engraçado, por causa da cruz. Eu não sei se é uma cruz de pescoço. A última meu cachorro morreu, por isso que eu estou fazendo pequenininho. Morreu eu não vivo sem cruz. E na faculdade, entrar numa cruz assim, me incomoda muito. Então eu tenho uma pessoa que eu gosto muito dele, por sinal. Eu vou falar um negócio agora para vocês, desculpa, tá? É do jeito de Deus. Eu sei que está falando não é para mim. Mas aí cada vez agora eu faço um de pirraça. Quando a cruz entra de baixo da roupa, põe a cruz aí, eu vou comprar um maiorzinho para ir bem melhor para a fundação. A gente tem que incomodar. Essa cruz tem que ser para valer. Não é uma dor. Por sinal, eu não gosto muito das pessoas que me mudam texto no pescoço, na mão, com uma dor. Isso é para ser vivido. Ou então isso. Porque eu falei que quando eu estava em catequese, eu falei que eu distância na catequese. Não dá de presente no dia da primeira comunhão, isso não. Sejam as pessoas não têm o resto do texto, fica aquele negócio lá para cada pessoa pegando poeira. Dá outra coisa, dá outra. Ou então, em vez de dar o texto, convida para rezar o texto todo mundo junto. Porque senão é mais um lugar. Pode ser. Agora vamos ler, Lucas 10, 1 a 9. Eu não sei como é tempo, então eu vou ler o texto. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 72 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares que ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, envie o obreiro para a sua seara. Este vos manda como cordeiro no meio de lobos. Não levei bolsas, nem alforjes, nem alpacas, e a ninguém salveis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. E se aí houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para
treinamento, né? Pais que agora caminhar para a shows é shalom, né? Que você seja limitado pela paz de Jesus. E é isso que a gente tem que levar, em qualquer circunstância, sermos portadores dessa paz. Porque onde tem paz, o resto a gente arranja. O resto a gente dá um jeito. A gente vai aqui, leva sopa, a gente leva Bíblia para o presídio, a gente dá multimistura para as crianças, a gente arruma remédio pedindo a todo mundo, os nossos doentes, vai pegar lá aonde a gente estiver. Mas sem paz não existe, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que tem no meu coração é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É essa paz que faz a gente fazer o impossível, tá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, como salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida numa cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está no céu. Vós sois sal e luz. Vós sois o tempero do mundo. Comida sem sal é ruim. Se a gente perde a capacidade de salgar, a gente não serve para nada. Essas palavras, elas têm que ser saboreadas. Às vezes a gente passa batido e esquece de saborear isso. Eu estou dando sabor onde eu passo, ou eu estou sem saborear também. Eu estou aquela comida de hospital branca e gostosa. Eu brilho, ou eu sou mais alguém para apagar a luz. Porque tem gente que passa a vida apagando a luz do outro. Não só não brilha, como apaga do outro. Joga água. Eu sou aquele que brilha, eu sou aquele que apaga. E a função da luz, além de iluminar, é para deixar claro a escuridão que existe à volta. Eu sou um denunciador da escuridão do meu brilho. Estou fazendo legal isso? Então vamos lá. Como membro do povo de Deus, veio chamar para ser fermento de santidade, testemunhando as riquezas do seu batismo de confirmação. Ele traz ao conjunto da igreja sua experiência de participação nos problemas e desafio à urgência do seu mundo secular, das pessoas, grupos sociais e povos. Consciente de sua realidade, deve participar da pastoral de conjunto, na sua planificação e execução, promovendo na igreja estruturas de diálogo, participação e ação na pastoral de conjunto. Por isso, assume trabalhos diversificados dentro da comunidade. Agora, dever de casa. Quem foi meu aluno não pode responder, não. Não pode. O que é querigma? Um de cada vez, por favor. Parece que todo mundo falando uma confusão dentro da minha cabeça. Não pode, você não pode. O que é? A gente, o querigma, traduzindo, é o primeiro anúncio. Tá? Quando a gente chega perto de alguém, antes de mais nada, a gente faz esse primeiro anúncio. E o que tem que conter o querigma? Quando você chega lá, o cara que está lá na rua, ou lá no presídio, ou aquela mãe que levou a criança com short, nunca mais nos encontraremos com a blusa, né? Não tem? Short de baixo, em cima. E se jogar e falar na vaga? Pois é. Como é que eu anuncio esse povo? Beleza. Primeira coisa, eu te amo. Legal. Acabou aí?
para que eu possa ser igreja. O primeiro anúncio é isso. Tem 6 passos. Se a gente parar no primeiro e segundo, a gente não anunciou Jesus direito. Isso tem que estar muito claro na igreja. Tá? Eu preciso ser igreja. Mas para ser igreja, tem que passar por tudo isso, por essa experiência. E ele fez esse anúncio de Pentecostes, aconteceu com ele. Esse anúncio nós temos que fazer também quando a gente está, onde a gente estiver. Isso é o perigo. Ele tem passo a passo. Eu vou falar Deus chama o cara que está na rua, todos bloqueados, eu vou falar, é ruim. Por isso que eu vou falar Deus te ama, mas você não percebe isso, você está em pecado. Mas eu vou te oferecer a solução, é Jesus Cristo. E mostrar esse amor de Jesus Cristo que se derrama por nós. Que se derrama, vai até a gente uma consequência, como se fosse rasgado, saísse água. O sangue todo foi. Isso tem que ser uma convicção na minha vida. Eu vou anunciar desse jeito, tá? Aí vai dar certo. Tá? Pregação é o primeiro anúncio. Continuando, vai depois. Cada lei deve repetir como São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Certa vez, falando aos bispos do Brasil e uma das suas visitas à Divina, Papa João Paulo II disse a eles: o fiel rei, na sua própria vida cristã e na sua atuação da igreja, não é um mero auxiliar do bispo ou padre. Continuando uma pessoa padre faz uma coisa e nós fazemos tudo que nós não brigamos. Nós não somos homens chatas. Tá? Padre tem uma função e a nossa é complementar ao padre. Nós somos os braços. Nós vamos aonde o padre não consegue ir. Porque não só, a gente é um pulmão. Então nós somos a extensão do que o padre faz. Nós complementamos cada um com o seu carisma a função de anunciar. Tá? O Concílio Vaticano II ensinou o sacerdócio comum dos fiéis, o sacerdócio ministerial ou hierárquico, embora se diferencie essencialmente de um ambiente cultural, ordenam-se mutuamente um ao outro, pois um e o outro participam, cada um a seu modo, do único sacerdócio do Cristo. Assim, o leigo faz e complementa a ação do sacerdote. Ele não ministra os sacramentos, não substitui, mas prepara os irmãos para isso. Para que o leigo cumpra bem sua missão, ele precisa conhecer bem a igreja que Jesus instituiu e deixou por sua doutrina. Daí a necessidade de estudo. Para fazer direitinho meu papel e não querer substituir o padre. Tem lugares que a gente tem a figura do vice-padre, muito presente. Lá no lugar de corte, lá bem longe, lá em Borges, tinha uma vez uma capela que tinha a moça dona da chave da capela. Então, você vai entrar na capela, você tinha que pedir pelo amor de Deus, vai toma, aí só que está aqui para frente do herói, não, só você me empresta a chave. Aí ela vendia caro, sabe? Ficava toda hora lá esperando para entrar para a catequese das crianças. Quantas e quantas paróquias tem pessoas que entram padre, sai padre, entra padre, sai padre, continua, dono, se bobear dono do padre. Se bobear em cima do padre, ele faz isso. Nós somos complementares e somos também transitórios. Tá? E a nossa espiritualidade está muito ligada à ideia que nós lemos semana passada, se não me engano, dos discípulos de Emaús. A gente ouve, caminha com o Senhor, depois ele segue adiante e a gente volta para o céu. Ou então a figura da
missa, né? A Bíblia da Bíblia e vai cumprindo. Tá? Essa frequência no sacramento, sim, frequência na lecionando, sim, frequência no estudo, sim, para que a gente possa atuar no mundo melhor. A gente poder ser um agente melhor para os nossos irmãos. Na Constituição Lumen se propõe alguns itinerários espirituais, não apenas a ministros consagrados, mas também aos esposos e pais, aos trabalhadores, aos pobres, aos sofredores, aos perseguidos pela justiça, concluindo. Todos os fiéis se dedicar-se-ão no dia a dia, sempre mais, nas diversas condições de sua vida, nas suas ocupações e circunstâncias, e precisamente através de todas essas coisas, desde que recebam o governo das mãos do Pai Celeste e cooperem com a vontade divina, manifestando a todos o próprio serviço temporal, a caridade com que Deus amou o mundo. No verso 62 do BD é esse. Tá? É isso que ele nos pede. Que a gente alimente a nossa espiritualidade com sacramentos, com tudo que a igreja nos oferece, mas que a gente não vive só aí. Não adianta só rezar. A gente tem que agir. A gente tem que ser saboroso. Tem que ter um exemplo bonito. Os grandes santos da igreja, para terminar, eu tenho uma santa devoção que é Santa Teresa d'Ávila. A Santa Teresa d'Ávila é uma santa muito antiga. Ela foi muito mesmo. E, enfim, revolucionou a sua época. E ela tinha que machucar a perna. Um dia ela ia no barco para ir reformar algum café qualquer, e ela mete um machucado na praia do barco. Ela diz: poxa, Jesus, eu estou aqui ajudando você, você vai me machuquei. E ela ouvia a voz, ela ouvia perfeitamente. Isso é porque eu te amo muito. E ela não perdeu o amor. Por isso que você ficou comigo. Se você trata assim que você ama, por isso que você ficou comigo. Não desliga, tá? A gente tem que viver todas as adversidades com a certeza de que Deus nos ama. Tá? E para terminar, vamos ficar de pé um pouquinho. Volta logo na segunda tela que a gente vai cantar a música que eu iniciei. Que essa aqui é o desafio. Eu adoro essa aqui, mas essa aqui. A segunda tela, tá? A outra tela. Isso. A pequenininha, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou um infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus em sinal de bondade, viemos para comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter três lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Outra terra. O Espírito